gente vai sair de uma saúde de volume, tem que atender, tem que pegar paciente aqui, tem que vir de qualquer jeito, e a gente vai começar, de fato, a pensar na dor do paciente. E isso, gente, gera marketing, gera indicação, pode agregar mais o custo do atendimento. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E eu sou a Rafaela, como vocês já bem sabem, e aqui estou com a Giovana Kozak, a nossa co-hoster do dia. Oi, gente. A Giovana é jornalista e vai estar aqui participando de um assunto super bacana, que é sobre a experiência do paciente na área da saúde, né? A experiência do usuário, não sei, vamos destrinchar um pouco mais esses termos. Vamos falar mais. E, Giovana, já começa aí trabalhando. Faz a apresentação do nosso convidado super especial que temos Gente, hoje. vamos lá. Nosso convidado de hoje é o Luiz Henrique Soares, fundador da Comerciare, que é um estúdio de planejamento estratégico e gestão de saúde. Formado em administração, MBA em gestão empresarial pela FGV, com 16 anos de experiência na área da saúde, centrado na experiência do paciente. Nossa, é grande esse. Cara, Vai dar bom. vai dar bom. Já senti que vai dar bom. Obrigado, Luiz, sua presença, por você ter aceitado nosso convite. Eu sei que é meio correria a sua agenda aí, então obrigado por esse tempo. Que isso, eu que agradeço o convite para estar aqui no MyCast. Nos conhecemos recentemente, né? E nós já marcamos aquela reunião para bater um papo, para conhecer mais um pouquinho do trabalho do outro. E foi uma honra muito grande vir aqui no estúdio, conhecer o projeto, entender mais sobre esse conceito de comunidade que é tão importante para a saúde brasileira hoje. E vamos bater um papo, vamos conversar. Obrigado pelo convite. Adoro falar sobre saúde, a minha área de formação, a minha área de atuação, é meu ganha-pão. Então vamos conversar bastante sobre isso. Espero que possa contribuir de alguma forma e positiva para quem está assistindo aí. Para quem está acompanhando a gente, olá, tudo bem? Eu sou o Luiz. Vamos nessa. Vambora. Obrigado, Luiz. Luiz, vou começar assim, puxando o assunto, porque a gente tá vendo que os pacientes têm... Antigamente tinha aquela coisa, né? O paciente só tem essa opção, só tem esse recurso, mas agora está tendo um leque de opção maior em relação aos pacientes, em relação aos serviços prestados, e está tendo um olhar que eu acho muito importante das clínicas, das pessoas que às vezes são um profissional único, que tem seu próprio consultório e atende ali, de uma atenção, de um cuidado em relação ao paciente, em relação à experiência. Mas quando fala assim, experiência do paciente, às vezes fica muito nublado, e o objetivo de hoje é a gente tentar trazer isso mais, tirar do abstrato e trazer, entender um pouco mais o que é isso. Então, a primeira coisa é quais são os desafios das clínicas, né? A gente falando mais em clínica, porque a grande parte da nossa audiência são clínicas, não grandes hospitais, mas também podemos dar esses exemplos de grandes hospitais. Mas quais são os maiores desafios quando fala sobre a experiência do paciente nas unidades de saúde, se eu posso dizer assim? Entendi. Antes de falarmos sobre a experiência do paciente, a gente tem que falar sobre gestão. Eu acho que o grande desafio de todo serviço de saúde, antes de mais nada, é a gestão. Então, é muito comum lá na nossa empresa nós pegarmos um consultório, fazermos a pergunta do tipo, seu consultório dá lucro? E o profissional não sabe responder essa pergunta. Não sei. Eu tiro a minha parte, pago as contas aqui, o dinheiro que sobra provavelmente deve estar ficando em uma conta ali de pessoa física, né? Talvez nem tenha uma conta de pessoa jurídica. Mas o primeiro desafio, antes de mais nada, é a gestão. Nós temos a célebre frase que fala que tudo que não é mensurado não é gerenciado, né, ou medido. Essa frase é dita com várias palavras e termos diferentes, mas no final das contas ela está falando o seguinte: você não consegue fazer gestão em algo que você não controla. Então, quantos pacientes você atende em um período, quantos pacientes você atende por ano, qual que é o valor que você fatura mensalmente, qual que é ticket médio por atendimento, por tipo de paciente, qual que é o perfil desse paciente, ele tem uma idade média, ele é de uma determinada região, ele é de uma determinada profissão. Então, essa gestão da clínica ela é muito importante. E aí entra outros fatores também, como tributação, finanças, a parte jurídica, ainda mais nos tempos de hoje, que todo mundo quer mostrar resultado dos pacientes nas redes sociais. A gente sabe que isso traz alguns tipos de implicações, né? Algumas implicações jurídicas. Então, acho que a gestão ela vem em primeiro lugar. Com toda essa gestão mapeada, obviamente que eu trouxe aqui um resumo
muito breve do que tem que ter de informações para se fazer uma gestão, aí sim eu consigo pensar na experiência do usuário, né? O que é a experiência do paciente? São todas aquelas interações que ele tem ali dentro de uma instituição de saúde. E essas interações começam a partir do momento que ele entra até o momento da alta, ou o momento que ele finaliza aquele tratamento. Então, na odontologia, ele vai fazer um tratamento de 3 meses, que tem o começo, meio, fim. No começo, ele vai ter que fazer alguns exames diagnósticos de radiologia odontológica, para depois começar a fazer todo aquele planejamento, até que no final das contas ele foi entregue com aquele sorriso bonito, ou com um problema de fato clínico resolvido, até o momento que ele finaliza, né? E dentro dessas interações, o que o paciente percebe dessa interação que ele vive, de tudo que ele teve ali como experiência, vai mudar, inclusive, também como ele percebe todo o cuidado, toda a assistência e toda a atenção que foi dada para ele naquele momento. Então, um treinamento que eu estava dando até nesses últimos dias, nós falamos sobre isso. Então, se em determinado estabelecimento o paciente não tem confiança no que foi falado com ele, a tendência dele continuar ainda com aquela dúvida na cabeça, ter que procurar um outro profissional, isso é frequente, isso é recorrente. Afinal de contas, quem nunca foi no médico cheio de dúvida e saiu de lá com mais dúvidas ainda? Né? Então, essa experiência toda que ele vive, essa percepção, está em cada detalhe. No ambiente, na experiência olfativa dele, no visual, nos relacionamentos ali com a equipe, na recepção, com os profissionais em si, com alguém que vai, de repente, negociar com ele um orçamento do custo desse tratamento. Tudo isso interfere na experiência do paciente. Então, a gente está falando hoje sobre experiência desde a aromatização até música e outras coisas, né? Isso tem sido foco de investimento de clínicas, né? Tanto de clínicas com viés mais de valor agregado, quanto as clínicas que trabalham mais ali numa eficiência operacional, atendendo numa escala maior. Então, a experiência do paciente é um desafio, porque começa pelo desafio da gestão, você entender um pouquinho mais do seu público, entender o que você entrega, e isso vai até a experiência final, que é o tratamento entregue com sucesso e com total satisfação do paciente em relação ao resultado que ele procurava, vamos falando no caso de procedimentos que têm uma finalidade estética, até o atendimento final, que é clínico. Ele não ter mais dor, ele não sentir mais aquele desconforto, aquele incômodo, né? Trazendo para a odontologia, quem está fazendo a extração de siso. Para mim mesmo era um terror. Então, eu extraí os 4 sisos e... Vai de uma vez. Vai de uma vez e resolveu. Porque se fizer a metade e eu tiver que voltar, eu não volto. Não volta. Não, mudou minha vida tirar meus 4 dentes cisos, assim. Era inflamação direta e tudo mais. Hoje, graças a Deus. Então, eu fiquei satisfeito com a experiência. A experiência que eu tive foi positiva por causa disso. E o profissional ainda teve aquele cuidado. Não, vamos fazer só 2 hoje, daqui 3 meses você volta, a gente faz a extração dos outros 2 e fica tudo certo. Então, o desafio é muito grande, porque existe também um problema e um desafio muito grande em fazer gestão. Fez gestão, você consegue pensar melhor esses pequenos detalhes que fazem a diferença na vida do paciente. Eu achei bem bacana isso que você falou, de que às vezes você vai num profissional e às vezes você sai com dúvidas. Eu penso muito nesse fator de segurança que o profissional ou a clínica ou a unidade de saúde transmite. Porque, assim, existe meio que uma cultura popular, eu não sei se é normal em todas as famílias, você pode até me ajudar com isso, mas, assim, na minha família é assim, nunca pega a primeira opinião. Então, assim, a confiança é tanta que você tem que ir mais uns 3 médicos, entendeu? Pra ter aquela certeza que ele não tá te dando aquela opção errada. Então, mas quando você tem confiança em alguém, você só precisa de uma resposta, né? Então, assim, essa experiência e o que eu penso muito é essa questão de segurança, que até dos pilares da Disney, o primeiro é a segurança. Né? Então, assim, nossa, devia ser a fantasia, né? Que é o segundo, uma coisa assim. Mas o primeiro é a segurança, né? Então, essa coisa de confiança de que aquilo não vai dar ruim, entendeu? Então, nos procedimentos da saúde, eu acho isso muito, muito importante. Mas, quando fala normalmente experiência do usuário, você foi dando vários exemplos aí, né? Sobre a experiência do paciente, foi falando de gestão. Eu vejo como que o nosso ensino acadêmico na área da saúde é muito aquém do que o que a gente precisa, na verdade.
Porque a gente sai sabendo atender uma cárie. A gente sai atendendo uma cirurgia, uma remoção de siso, mas a gente não sabe gerir uma clínica. E grande parte das pessoas que fazem odonto, principalmente odonto, é uma das áreas que mais tem empreendimentos, né? Que a pessoa sai e logo monta um consultório. E a gente não sai sabendo nada, entendeu? A gente teve um módulo, nem é gestão que chama, é alguma coisa relacionada, que não dá para parte legal, essa parte de vigilância sanitária, é tanta coisa, e a gente não coloca isso, muito menos chegar na experiência do paciente, né? Então, assim, para uma pessoa que quer começar a entender um pouco a experiência do paciente, entender um pouco a parte de gestão, é fundamental antes, né? Mas como que começa, né? Como, nossa, eu quero começar, eu tenho minha clínica aqui, eu quero começar a saber, a trabalhar mais, eu tenho que analisar dados, ou eu... O que eu faço, assim? Eu acho que a dúvida das pessoas é por onde que eu começo realmente a analisar ou a trabalhar a experiência do meu paciente. Legal, eu tenho essa resposta já muito bem formatada, que é um dos serviços que a gente presta lá na consultoria. Ter um sistema. Eu acho que tudo começa por ter um sistema. Não dá mais para trabalhar na agenda de papel. A planilha de Excel ajuda muito, até tem um conteúdo lá no canal no YouTube falando sobre isso, mas o sistema ele é fundamental, porque você tem o controle da agenda, dos pacientes que entram. Já existem ferramentas com sistemas que têm ferramentas de orçamentos, vendas fechadas, levantamento financeiro, ticket médio, já levanta tudo isso ali, muitas vezes em um único dashboardzinho, assim, que já mostra tudo. Seja na odontologia, seja também nas outras áreas da saúde também. Eu acho que o sistema ele é fundamental, porque o sistema traz aquela questão visual dos resultados. Não fica muito no feeling. Eu atendi mais ou menos 20 pessoas esse mês, então vai me dar um lucro de X reais. Que é o que acontece na área da saúde como um todo, tá? Já tive experiência em hospitais no passado e não tinha esse controle tão a fundo. Era coisa no feeling mesmo. O sistema, ele te dá no detalhe essa informação. Então, eu tenho clientes que antes da gente começar mesmo a consultoria, a implementar as ações, é fazer uma análise das informações que estão no sistema. E se a pessoa usa, se ela não usa o sistema, a primeira coisa que eu falo é: tenha um sistema. Porque já é complexo demais colocar uma clínica para funcionar. Vamos pegar o caso da odontologia, mas vou tentar falar de uma forma mais geral também. Odontologia tem que comprar cadeira, que não é um item barato. Você tem que escolher um ponto comercial que tenha um preço de aluguel que caiba no seu bolso ou que seja interessante para aquele público que você quer atender. A gente sabe que o ponto comercial também ele é de extrema importância. Ele pode fazer um negócio crescer exponencialmente, mas pode fazer um negócio simplesmente não dar certo. Né? A gente já presenciou isso muito. Precisa de estacionamento, que agora está sendo até uma das coisas que, às vezes, as pessoas montavam uma clínica e não preocupavam com estacionamento. Verdade. E o povo não tem onde estacionar. Eu já deixei de ir em muitos locais, né? Por exemplo, a minha esteticista, porque não tem estacionamento, não tem vaga, não tem como deixar o carro ali. Sim, sim. Então, tudo isso tem que ser pensado. Aí você tem que preocupar em pagar um contador para fazer imposto de renda, para fazer cálculo de tributos, para fazer ali mudanças ali no contrato social. Muitas vezes o contador é que vai atrás da documentação de alvará sanitário. Alguns profissionais têm contadores que não dominam tanto essa área regulatória, tem que buscar um outro profissional para correr atrás, tem que buscar arquiteto, né, para poder fazer toda aquela parte ali da arquitetura do negócio. Se é um negócio de valor agregado, você tem que trazer um arquiteto de renome para ter a assinatura dele, você tem que gerar todo um valor. Agora, os profissionais têm um outro custo interno, que é o custo de marketing. Então, redes sociais, fotografia, videomaker. Então, olha o tanto de custo que a empresa tem para ela, de fato, começar a trabalhar. Você tem que investir em tudo isso que eu estou falando para começar a trabalhar. E aí você tem que começar a pensar em gestão. Você já começou no negativo porque você fez um baita de um investimento. E não é fácil. Então, clínicas grandes que já têm aí anos de atuação, eles têm um custo altíssimo com vigilância sanitária. Vai fazer a renovação, que em Goiânia a gente sabe que o alvará ainda vale do dia 1º ao dia 31 de março, mas às vezes a vigilância sanitária começa a pedir coisas novas, tem que mudar a lixeira de lugar, tem que fazer várias coisas, e o custo disso é muito alto. Talvez uma clínica pequena não teria condições de arcar ali para poder funcionar. Então, olha o custo que é necessário para poder começar uma clínica.
E quando você vai partir do ponto de vista da gestão, se você começa a tratar isso tudo no feeling, é desastroso. Não que seja errado, porque tem pessoas que fazem gestão no feeling há 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, mas com o desafio que a gente tem agora, igual você falou no começo, muitas escolhas de profissionais, você tem todo um leque ali de opções, você já tem a internet que te entrega informação sobre tudo, você já chega para fazer um procedimento já sabendo complicações, possíveis efeitos colaterais, sem ir no profissional. Então, a gestão ela é fundamental para isso. O sistema é o start. Se a clínica já começa com um sistema e esse sistema é alinhado, perfeito, está rodando legal, você já começa a ter acesso a essas informações e medir a sua performance, né, de atendimento. Aí você começa a ter vários indicadores que podem te ajudar na gestão. Tempo de atendimento, produção por profissional, caso a clínica tenha outros profissionais que atendam ali simultaneamente. Você já consegue ter a satisfação do usuário medida através de algum indicador. Hoje o mais comum é o NPS. Por profissional. Então, os próprios profissionais internos já conseguem ter esse tipo de feedback, além de outras funções internas como finanças, ter o fluxo de caixa, ter o controle das contas a pagar, ter o controle dos repasses que serão feitos para cada profissional. Normalmente é um acordo. Ganha porcentagem. Ganha uma porcentagem. Então, se você tem tudo que ele fez e o valor final de cada paciente, facilita você não ter que fazer essa conta de cabeça. Então, olha os benefícios de você trabalhar com um sistema. Fora a comodidade, fazer um agendamento ali. A pessoa está num bar, num restaurante, sábado à noite, eu quero marcar uma consulta. Espera aí que eu vou marcar pelo aplicativo do celular do sistema da clínica. Então, a experiência com o paciente começa desde a marcação da consulta, então. Sim. Não só desde chegar no consultório. Começa. E a gente sabe que o dentista, mesmo trazendo para o universo da odontologia, mesmo que ele tenha secretária, ele marca muita coisa pelo Instagram, pelo WhatsApp dele, de amigos, de pessoas que amigos indicaram, já passaram o telefone dele direto. Então, um sistema informatizado com essa plataforma mobile vai ajudar bastante na experiência do usuário. Verdade. Na hora já foi agendado, tem alguns sistemas que tem até o próprio aplicativo do paciente, que ele baixa esse aplicativo e tem acesso ao prontuário dele, as informações, recomendações, né? Alguns dentistas imprimem a folha com, por exemplo, você faz clareamento, extração de siso, tem que... não pode comer coisas muito sólidas. Tem que dar indicação, né? As orientações pós-tratamento, já deixa. Muitas vezes já está no aplicativo, então o paciente já acompanha tudo isso, ele mesmo marca por lá. Então, olha os benefícios da informatização para a saúde. Nós acabamos de sair de um momento de pandemia. Eu até escrevi ontem uma publicação no meu LinkedIn falando sobre a crise que nós estamos vivendo no mercado de planos de saúde, né, na saúde suplementar. Mas a gente teve, eu até comentei, a gente teve um grande aprendizado em informatização e tecnologias na pandemia. Então, a telemedicina, as operadoras criando soluções de prontuários eletrônicos, resultados de exames disponíveis ali para você consultar, mostrar para um outro profissional, que também já ajuda a reduzir os custos de saúde, que são muito altos, e o desperdício é muito grande. A própria telemedicina, felizmente, infelizmente, ela demorou a ser aprovada, precisou da pandemia, né, para que ela fosse regulamentada, e hoje ela é uma ferramenta de extrema importância e ainda vai ter um protagonismo na saúde brasileira, principalmente para levar soluções para regiões mais remotas. Então, ali no interior de uma cidade aqui de Goiás, que você não consegue ter um médico especialista, talvez o primeiro contato online, obviamente que ele não vai resolver todos os problemas, mas esse acesso digitalizado, ele vai pelo menos dar um norte, né? Para idosos é maravilhoso, porque você você não precisa mais ir direto com o idoso para o pronto-socorro, você pode muito bem conversar com o médico, eu faço isso com a minha mãe, conversa com o médico e ele orienta. Não, é só medicamento. Já mandou a receita pelo aplicativo do plano de saúde, já manda mensagem para a drogaria que eu compro, chega em 1 hora no máximo, a pessoa já está medicada. É o que acontece, por exemplo, com a minha mãe. Então, olha os benefícios da tecnologia para a saúde. Então, imagina esses benefícios também para a gestão da clínica. O primeiro passo é ter um sistema, respondendo sua pergunta. Falei demais para responder. Sim, os profissionais reclamam muito que... não só reclamam, mas comentam também que não tem essa formação administrativa e técnica, né? Uma das justificativas que talvez façam sentido e precisem ser faladas o profissional de saúde ele viveu muito tempo sem concorrência.
Então, você abria um verdade. consultório de clínica, você abria seu consultório normalmente em uma região médica, né? Então, aqui em Goiânia, a gente tem o setor marista, tem o setor aeroporto. As pessoas que procuravam por um serviço de saúde já procuravam ali naquela região, talvez trabalhavam perto, já tem uma ótica que ela frequenta, já tem algum outro local que ela vai, já marca consulta por ali mesmo, tem um profissional especialista aqui. Hoje, né, o cenário é um pouco diferente, né? A escala, a odontologia hoje já é uma especialidade que já está em tudo quanto é lugar, né? Ela se capilarizou, ela não ficou centralizada em uma só região, né? Nas capitais ou interiores, todo o Brasil. E a gente percebe que a área médica também vai começar a passar por isso. Então, nós já temos ainda em Goiânia essa centralização muito forte, né? Ali na Avenida Portugal, no Marista, no Bueno também, em algumas regiões, alguns edifícios próprios para a área médica, mas eu não tenho dúvida que nós vamos começar a ver também a área médica se capilarizando. A saúde popular já está fazendo isso. Então, talvez a medicina de outras especialidades, ou bem mais especializada, ou de valor muito agregado, comece também a frequentar esses ambientes. Mas a ausência desse conhecimento de gestão, os profissionais reclamam bastante, comentam bastante, né? E o lado bom dessa história é que eles estão procurando se qualificar. Então, hoje nós já temos aí pós-graduações em gestão, nós já temos cursos que não têm o peso de um MBA ou de uma pós, mas que ajudam os profissionais a implementarem gestão. Tem as consultorias, como que a gente faz na Comerciari, que dão esse norte para o profissional e a gente tenta, no nosso caso, sempre provocar o profissional a pensar a gestão, pensar números, pensar nos custos e pensar também na experiência do paciente. Aí o sistema ajuda, metodologias ágeis ajudam, indicadores de desempenho também ajudam. Obviamente que cada um vai ter as melhores ferramentas ali que podem ser aplicadas no seu negócio. Eu queria fazer 2 perguntas sobre o que você fez. Manda bala. Você falou aí. Manda bala. Primeiro, eu queria que você... Como a gente fica pensando assim, se eu tivesse ouvindo um podcast, eu queria que falasse para mim. Me fala 2 sistemas que você acha top. Que você fala assim, olha, eu acho que esse aqui é um sistema bacana para usar nessa parte de gestão. Ou então, tipo, umas 2 sugestões de nome, alguma coisa assim. A gente não é patrocinado por ninguém, então... Não tem patrocínio? Eu não vou receber nada por falar, não? Então... Que pena, pô. Então, assim, mas para quem está começando, às vezes, fica assim meio perdido. Ah, beleza, um sistema, né? Porque, por exemplo... Eu, quando fui montar aqui a produtora, eu falei, nossa, quero um sistema que faça isso. Cara, não acho, é difícil. Se você não tiver esse conhecimento dentro da área, você não sabe, às vezes, onde se quer procurar, sabe? Então, assim, um sistema que pode ser um mais simples, talvez um mais completo, não sei, só para pessoa. O mercado hoje, com essa globalização, com a digitalização, você tem muita solução para tudo. Então, a gente estava conversando antes de começar o podcast que eu comprei uma mesa e comprei uma cadeira. Comprei um monitor novo para mim também, para usar junto com o meu notebook. Gente, é tão difícil comprar as coisas hoje. Qual que é o melhor modelo de cadeira? Aí você tem a cadeira até R$1.000, cadeira até R$1.600, cadeira até R$2.000, cadeira convencional, cadeira gamer, cadeira com suporte de cabeça, com suporte de braço, com o lugar que a gente senta que vai para frente e vai para trás. Então, é muito difícil comprar alguma coisa. Monitor, a mesma coisa. Suporte para o monitor flexível, a mesma coisa. Então, eu entendo essa dor, porque é difícil demais comprar tudo hoje. Se você quer comprar um smartphone ou outra coisa, você coloca no Google, tem 1 milhão de vídeos no YouTube explicando o que é. Você já vai na loja, no e-commerce ou na loja física, sabendo o que você vai comprar. Exatamente. Então, eu entendo essa frustração, realmente ela é muito complicado mesmo. E a saúde também não está vivendo um cenário muito diferente, não. Então, se há 10 anos atrás, eu morava ainda na minha cidade natal, que é Belo Horizonte, que eu comecei a minha trajetória na saúde em 2007. Trabalhei em 2 grandes hospitais, tive a oportunidade de entrar em um grande grupo de medicina diagnóstica, que foi o grupo que me convidou para trabalhar em uma de suas empresas que está localizada aqui em Goiânia. E naquela época ali, dos 2 hospitais que eu trabalhei, sistema era uma coisa grande, então eram grandes sistemas, você tinha que comprar o sistema, trazer uma equipe de implantação, tinha que fazer homologação, tinha que fazer tudo aquilo para você ter um sistema em rede física ainda, não era web, né? Não era em nuvem ainda, era uma loucura, né? Hoje não, sistema para odontologia, você jogar no Google, você vai ter dezenas de opções com recursos, agenda eletrônica, aplicativo para o paciente, tudo mais.
Odontologia eu sempre indico 2, que eu gosto muito e que eu apresento para os clientes, eles escolhem, eles fazem a contratação direta, eu nem tenho vínculo com eles, não. É o Clinicorp, que é um sistema bem legal, estou tendo uma segunda experiência com ele, um cliente agora, bem legal um sistema, e tem o Simples Dental também, que é um sistema também que eu acho bem legal. Ele tem uma experiência muito boa, ele é muito bonito, então ele é muito prático. São sistemas que você contrata pelo site, baixa o aplicativo, começa a usar sem conversar com ninguém, se você quiser, se você não quiser. Se precisar, tem um chatzinho no WhatsApp, ou você marca uma reunião online e trabalha numa boa, tranquilo. Para a área médica ou para a área mais abrangente, no caso, clínicas médicas, clínicas multiespecialidades, eu tenho uma experiência muito boa com o Figo. Nós implementamos também um cliente também que eu atuo, né? Um cliente, inclusive, que você conhece, e ficou muito legal assim, a experiência do médico de conseguir trabalhar ali, fazer a anamnese, a equipe de enfermagem também conseguir fazer os seus registros ali, numa eventual troca de curativos. É uma experiência bem legal. Então, são 3 sistemas que eu indico bastante, sabe? Que tem essa pegada de prático, simples, não precisa daquela complexidade dos sistemas mais robustos, né? Obviamente que eu vivi recentemente uma clínica de diagnóstico por imagem, um sistema que é uma implementação bem mais complexa. Então, é médico laudando online, é modelo de laudo, sai laudo na impressora, recepção, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de raio-x. É uma outra realidade. O hospital também é uma outra. Mas para a clínica tem que ser simples, tem que ser prático. Tem que usar, né? Tem Se que não usar, não adianta. Mas tem que ser simples. Não pode ser uma ferramenta muito complexa. Então, o Simples Dental, o Clinicorp e o Figo são ferramentas muito legais. O Figo é um sistema um pouquinho mais robusto porque ele pega a área médica. Então, o que você tem na odontologia é diferente. Então, clínicas maiores que têm 15 consultórios, tem posto de coleta de laboratório, tem ultrassonografia, tem exames de oftalmologia, tem exames cardiológicos, como eletrocardiograma, Doppler. Então, é uma operação diferente de odontologia. Eu indicaria você usar essas ferramentas. Bacana. A planilha de Excel resolve? Resolve também, mas já informatiza de uma vez, isso aí você não vai gastar R$400, talvez, ali por mês para ter uma solução como essa disponível por aplicativo o tempo todo. É muito mais simples. É um investimento, né? Sim, é um investimento. Não pode ser pensado como um custo ali que, esse mês eu vou parar de pagar, nesse mês eu volto. Não, é um investimento. E eu vou te falar, pro usuário, tipo, a galera da minha geração, meu Deus, que suplício ligar, gente. Pelo amor de Deus, não sabe fazer ligação, não. Por aplicativo facilita demais. Não, pelo amor de Deus. E outra coisa que você falou, que eu acho bem interessante, é sobre o NPS. Sim. Né? Então, explica um pouquinho pra gente o que é isso. Eu postei ontem, às 17 horas, no Instagram da Comerciare Saúde, com 2 M's, CIARE no final, falando um pouquinho sobre o NPS, porque eu vou trazer uma série de conteúdos sobre a mensuração da experiência do paciente. Então, eu tenho uma parceria muito boa com o pessoal lá de Campinas, Index, que eu quero até aproveitar aqui para mandar um abraço para eles. No final do ano passado eu estive em São Paulo, visitei eles lá em Campinas. Eles têm uma plataforma que faz essa mensuração, você consegue disparar mensagens por e-mail, WhatsApp, consegue integrar com o próprio sistema. Então, muitos laboratórios integram sistemas de NPS quando o paciente vai pegar o resultado online. Então, é uma ferramenta bem legal, o pessoal da Index super parceiro, super amigo. O NPS é um dos indicadores de saúde, né? Ele foi desenvolvido em Harvard em 2003 e ele é uma pesquisa simples, não tendenciosa como algumas que você tem que colocar muito insatisfeito, neutro, satisfeito, muito insatisfeito. Eles simplesmente são 2 perguntas, né? Se você recomendaria o nosso serviço para familiares e amigos, uma nota de 0 a 10, e ele ainda te dá a opção de ter um campinho para você fazer alguma observação. O cliente que vai de 1 até 6, ele é o cliente que a gente chama de detrator. É o cliente que não gostou da experiência, que fala mal, que vai divulgar negativamente nas redes sociais, é o que ninguém quer ter. Nota 7 ou 8 é o cliente neutro. Ele usa porque está perto da casa dele, não tem outra opção, mas ele não é encantado. Ele pode ser um cliente insatisfeito. Ele pode ser um cliente que está vindo porque o profissional de saúde indicou para poder fazer ali aquele exame
ou fazer aquele tipo de tratamento, mas não teve aquele encantamento. E o 9 e 10 é os promotores que divulgam, postam foto com um profissional, que realmente estão encantados com essa experiência, né? O NPS, ele é muito rigoroso, ele busca a excelência mesmo, por isso que ele entende como excelente de 9 e 10. Tem uma tabelinha, né, que tem um gráficozinho que você entende, né? Até conversando com pessoas que trabalham na área, o NPS no Brasil, se eu não me engano, a média dele está mais ou menos entre 6, a média geral, né? Tem gente que fala que o NPS do SUS é 2, é 1, né? Não são dados claros, não quero ser um atestado de NPS ambulante, né? Mas são informações que a gente lê por aí, né? O governo não faz um NPS da saúde. Você não tem uma maquininha lá com um botãozinho que vai do amarelo até o vermelho e verde para você apertar num CAIS ou num hospital público, né? Isso não existe, mas são previsões, estudos que são feitos aí por algumas instituições, algumas universidades. Mas o NPS é um modelo moderno, ele é prático, ele é rápido, o cliente responde rápido. Tem empresas que já colocam tablets nos guichês de atendimento, a pessoa já avalia na hora, já avalia depois. As farmácias, tudo tem agora, né? Eu ia falar isso, a farmácia. Tem. As franquias de chocolate também tem, também umas 2 aí já trabalham desse jeito. Outras mandam por e-mail, as companhias aéreas, você recebe esse NPS por e-mail. Os e-commerces, alguns mandam via NPS, outros mandam em outras metodologias, né? A Amazon faz isso, Magazine Luiza e essas empresas grandes, todas elas também têm esse... Até porque é importante ter a avaliação do produto para você vender, né? E tem o bom e velho Google também, que é uma ferramenta de mensuração também da experiência. O Google pode ser um pouco tendencioso, porque o dono da empresa vai falar, eu tenho 20 funcionários, todo mundo avalia bem aí. Escreve, né? Lá. Aí manda para o seu irmão, para sua tia, para sua avó, para sua mãe, e avalia legal, né? Então, ele pode ter uma tendência a isso, né? Então, recentemente aconteceu um caso que o Google até interviu, que foi uma pessoa muito famosa da área de gastronomia que manifestou uma opinião política e pessoas de vários lugares do Brasil nunca foram no restaurante dela, foram lá e avaliaram ela negativamente. Tipo, não tem nada a ver. Então, ele pode sim ter uma tendência, mas o Google mudou um pouco ali as formas, apagou esses comentários e tudo mais. Aconteceu isso com uma profissional específica aqui em Goiânia também, que eu acompanhei também. Mas o NPS é uma ferramenta legal. Qual que é o desafio de implementar ele? Nós temos com nossos clientes também esse desafio. É o melhor momento de você abordar o paciente. Depois do atendimento, a pessoa que atendeu é que vai abordar. Será que a pessoa não vai ficar receosa de criticar ou manifestar a sua insatisfação? Liga. Então, a gente faz testes com todos os nossos clientes. Então, por exemplo, tem um cliente que nós colocamos uma pessoa exclusiva para fazer ligação. Até 48 horas depois do exame. Que ela tá com aquela experiência dela ainda na cabeça. Tá né, fresco, que tá fresco ainda, né? Ela nem buscou o resultado do exame dela ainda na clínica e tudo mais. Mas tem alguns casos que nós colocamos um QR Code na parede, um local que o paciente vê muito para ele avaliar. Já mandamos o formulário pelo WhatsApp ou até o próprio link do Google. Sim, são vários os modelos. Pode ser um formulário, não precisa ser um sistema mesmo. Não né? precisa, pode ser um formulário. Google Forms, eu prefiro o Microsoft Forms, eu acho ele mais bonito. Mas tem o Google, tem o Microsoft, tem várias ferramentas, né? Pode ser até Excel, mas você tem que medir de alguma forma. Porque é um indicador, pode ser uma ferramenta de marketing para você divulgar, pode usar de várias formas, né? Se a clínica tem, ela tem um valor agregado maior e atende uma quantidade menor de pessoas, tem que ter um cuidado maior. Ao mesmo tempo, de uma clínica que atende 80 pessoas por dia, também tem um outro cuidado. Você não consegue pesquisar todo mundo, né? Mas você consegue pegar ali entre 10% a 20% e fazer uma amostragem e ir aperfeiçoando esse processo aos poucos, né? Temos alguns cases na saúde de ter uma salinha só para mensurar a satisfação com alguém da enfermagem, alguém de uma área. Muitas empresas desenvolvem, né? Lá na Comerciária, a gente tenta sempre testar, né? Sempre
aquela metodologia do startup enxuta, né? Começa do jeito mais enxuto primeiro, para você ter uma jornada e ter um produto depois, uma solução que funcione, né? Que o NPS, a gente faz isso com os nossos clientes, é muito importante, e a gente vai testando, né? E vai variando também, porque às vezes só aquele canal ali de você medir, às vezes ele não é suficiente. Você tem que ir para outro, né? Às vezes, por exemplo, nós criamos formulários com os nossos clientes, nós colocamos o médico lá para o cliente avaliar. Colocamos o profissional de enfermagem que atendeu ele até o médico, para fazer um eletrocardiograma, que geralmente é o técnico que faz, como é que foi a experiência, porque eletrocardiograma, a pessoa pode fazer uma lambança em você, né? Tem que colocar aquele gelzinho, colocar os equipamentos e tudo mais. A experiência com o ginecologista, a experiência com o oftalmologista, então, a experiência com o ultrassom, então... Tudo isso a gente coloca para validar. Se é uma clínica grande, nós colocamos também o nome dos atendentes. Então, a gente consegue ter o NPS daquele atendente, o NPS daquele médico, o NPS daquela especialidade. Bem preciso. Bem preciso. Para dar esse melhor. O que eu acho interessante, assim, da experiência do usuário e quando vai fazer essas avaliações, é porque... O objetivo não é ser abstrato, peguei um monte de dado e o que eu vou fazer com ele, né? Então, você está falando sobre, mensurar, medir, assim, em relação, por exemplo, a cada profissional. Então, eu consigo entender se o meu problema está ali na área da enfermagem, se eu tenho que dar essa atenção ou esse treinamento para essa equipe ou para essa pessoa individual. Enfim, porque, às vezes, a experiência do paciente pode ser afetada por um único profissional ou por uma única questão. Por exemplo... A sala que eu estou em enfermaria está muito gelada, não me deram coberta, a minha experiência foi toda afetada. O médico foi bacana, mas não dormia à noite com frio. Entendeu? Então, essa parte total de analisar os dados de uma forma mais concreta e depois tomar as medidas, né? Exatamente. Você falou uma coisa que nós até estamos em um cliente meu, um cliente nosso na Comerciari, que eu estou atendendo, essa questão realmente do frio no corredor, né? A pessoa está ali de camisola para fazer um exame. São pequenos detalhes que você consegue mensurar e isso pode estar ligado, sim, a um profissional específico. Tanto é que clínicas, eu já vi muito paciente reclamando com a secretária, nossa... Não, detesta esse médico, só tem ele mesmo, não tem outro, detesta esse profissional. Então, às vezes, a pessoa gosta do lugar, mas sabe que aquele exame que ela tem que fazer talvez uma vez por ano, ela tem que passar por aquele profissional. Então, ela já vai preparada para isso, né? Ao mesmo tempo também que você tem profissionais super conceituados, que tem aquela fama de, o paciente tem que ir e ficar o dia inteiro disponível, porque a consulta dele é de 2 horas, ou então ele atende, você tem que chegar muito cedo e esperar muito tempo para ser atendido. Então, existem essas situações que às vezes o paciente até releva, porque aquele tratamento é só o médico que faz, mas, no geral, mensurar essa experiência ela é muito importante, ela é importantíssima, e ter essa precisão ajuda muito para você direcionar, né? Então, você sugeria, assim, em vez de eu colocar assim, qual que foi a sua experiência? Agora eu estou falando da pessoa que já conseguiu fazer um NPS e quer melhorar, por exemplo, as análises da experiência do usuário. Então, em vez de colocar, por exemplo, que você achou do tempo de espera? Talvez pode colocar assim, quanto tempo foi a média de espera? 30 minutos, 1 hora, 2 horas? Ou você acha que não? Tem que ser... Porque eu acho que se falar assim, foi bom, regular e médio, tem a ver um pouco mais com a minha expectativa. Sim. Então, por exemplo, se eu for para o SUS, a expectativa de quem vai para o SUS é ser atendido. Sim. Ele não vai com a expectativa de, vai ser atendido em 1 hora. Ninguém vai com a expectativa de ser atendido em 1 hora. Vai com a expectativa de ser atendido alguma hora. Se ele for atendido, já superou a expectativa, né? Não falando mal do SUS, eu acho que é muito bom, enfim, tudo essas coisas. Mas tem a ver com a expectativa. Agora, enquanto eu estou pagando, que às vezes eu faço uns tratamentos em São Paulo, eu pago mais de R$1.000 a consulta. Uhum. Eu não quero ficar esperando. Sim. Entendeu? Então, a minha expectativa vai alta. Então, se fosse o mesmo procedimento passado pelo SUS que demorar 5 horas, a minha satisfação com o SUS ia estar boa. Mas se for num médico que eu estou pagando R$1.000 a consulta, 5 horas para mim é inaceitável, né? Uhum. Então, como que eu mensuraria isso? Eu acho que tem a questão da expectativa, sim, do paciente. Eu já vi casos aqui em Goiânia de pessoas que realmente perdem o dia, literalmente, tem que investir um dia de trabalho para poder consultar com o médico. Eu já vi isso muito, mas a pessoa tá ok, ele
a gente quer esse profissional, é isso, tá tudo bem, né? Tem as pessoas que realmente pagam e querem uma experiência premium, né? Inclusive horário marcado e tudo, aquela coisa direcionada e tudo mais, né? Eu acho que está vinculado também à expectativa, né, do paciente. Essa mensuração do tempo do atendimento é uma polêmica tão grande, porque às vezes você... é a ordem de chegada. Seu horário é tal, mas você chega lá, tem 3 pacientes na sua frente, né? Eu acho que uma clínica que atende muita gente, uma clínica que já está se posicionada para trabalhar em escala, essa clínica ela não vai conseguir cumprir o tempo de atendimento. Isso acho que está todo mundo acostumado, não tem discussão. É muito isso na odonto, né? Porque às Sim. vezes a gente vai fazer uma restauração de cárie, por exemplo, que a gente vai olhar, não, tá superficial, ou alguma coisa, aí você vai olhando, tá infiltrada, tá lá dentro, que era uma cárie, começou o início de um canal. Sim. Então aquilo que era para demorar meia hora, passou para 1 hora no mínimo. Sim. Então, já é comum, acho que até o paciente, de forma geral, ele já está acostumado, né? Mas aí nós temos, por exemplo, clínicas que trabalham muito com encaixe para não perder paciente, para não ter buraco na agenda, vai colocando encaixe, isso pode interferir também na experiência, né? Sim. O profissional está recebendo um representante lá da indústria farmacêutica, da empresa de creme dental, e aí entra em um paciente outro e acaba demorando, né? Eu acho que isso tem que estar... Essa gestão do tempo de atendimento tem que ser muito clara. Dentro da clínica, primeiro. Em alguns clientes que eu atuo, nós mensuramos o tempo de atendimento. Desde que todo mundo que trabalha lá use o sistema, né? Então, o paciente chegou, é feito o check-in dele. Ele foi para a sala, o profissional chamou ele no sistema, a secretária chamou, ele entrou. Finalizou o atendimento, eu consigo mensurar. É legal, a gente consegue ter... E a gente consegue programar a agenda de acordo com esses tempos de atendimento. Em média, uma consulta com a ginecologia demora 30 minutos, um exemplo. Uma consulta com o pediatra demora 40 minutos. Então, você vai marcar 40 em 40 minutos. No entanto, eu estou trazendo um monte de questão, porque isso é polêmico mesmo, tá? Estou tentando responder da melhor forma possível. Tem profissionais, o meu consulta demora 40 minutos, mas eu preciso de volume, senão meu faturamento vai cair. Aí ele vai lá e coloca cada 20 minutos, ele agenda. Então, vai colocando paciente, vai ficando. Então, você tem uma expectativa do paciente, tem uma gestão do profissional ali de saúde, da agenda dele, que às vezes não é muito efetiva, e acaba que sempre você vai ter que aumentar seu horário de atendimento, vai ter que começar a fazer exame de noite, final de semana... mas medir o tempo de atendimento é um primeiro indicador básico. Aí você consegue colocar a sua agenda ali para atender tudo bem. Eu já fui em clínicas, por exemplo, igual no seu caso que você falou, não é o mesmo problema, mas de você pagar particular porque você quer aquele profissional e eu não esperar. Agora, eu, enquanto paciente, já tive a maldade também, não. Com essa mecha aqui que eu só vou marcar o último horário, porque eu sei que ela vai estar tranquila, eu chego cedo, ela está doida para ir embora, ela me atende, eu chego cedo, ela fica feliz e eu vou embora. Eu também fico feliz. Eu também fico feliz, eu vou embora e tal. Então, acho que tem que ter mensuração do tempo de atendimento primeiro. Depois você consegue organizar essa agenda. E também avisar o paciente. Olha, o paciente é por ordem de chegada. Tá? Então, não é legal, as pessoas não vão fazer isso. Ordem de chegada, agendamento. Então, chega 15 minutos com antecedência. Eu lembro que eu trabalhava no hospital, os planos de saúde normalmente ligavam para a gente, né, lá, porque nós que relacionávamos com eles. A gente está precisando muito de endocrinologista. Tem um usuário aqui, o plano de saúde, quando o usuário reclama na INSS, então eles têm que resolver isso rápido, né? Senão eles pagam, eles entram lá na NIP e tem que pagar a multa. Tá diária, assim, por isso que o paciente reclama direto na INSS. Preciso de um endocrinologista, preciso de um geriatra, né? Preciso de um nutrólogo. E aí a gente tentava conseguir ali um encaixe, mas aí muitas vezes o pessoal falava, olha, consegue o encaixe, mas ele tem que vir com disponibilidade para esperar. Então, tira o resto do dia, depois, a partir de 11 horas, tira o dia para ele vir para consulta, porque ele vai ter que esperar. Isso é um trabalho de expectativa. É expectativa. Exatamente. Eu acho que a transparência com o paciente é muito melhor. E acho que as clínicas têm que começar a entender isso também. Olha, nós temos uma agenda, temos um horário, vamos trabalhar direitinho, porque senão todo mundo vai ficar sempre trabalhando. Mas se não tiver tantos pacientes por dia, eu não ganho tanto no final do mês. Mas peraí, como é que está a gestão? Só tem um profissional fazendo? Por quê? Porque o profissional dono da clínica fazendo procedimento é muito mais barato do que ele
contratar ter outros profissionais atendendo ali e recebendo, né? Então, nós já vimos coisas aqui em Goiânia, tipo mamografia por R$40, que é o dono da clínica que está fazendo o exame. Ou seja, ele não está cobrando o honorário dele, ele está cobrindo o custo interno e tirando uma margem no volume, né? Tudo bem fazer isso, é um posicionamento de mercado, mas... e a experiência desse paciente de chegar... Exatamente. Mamografia, por exemplo, é um exame, né, super difícil de fazer, super complicado, super desagradável. Então, eu acho que isso tem que ser medido, isso tem que estar claro para o paciente. Olha, você está vindo aqui para fazer um atendimento demorado. Olha, você vai passar... Você tem que ir no médico, depois você vai mudar de sala. É igual fazer teste de lente de contato. Vocês duas usam óculos, talvez vocês já tenham feito. Eu já fiz, por exemplo, um teste de lente de contato, que eu tinha o consultório no andar X... Aí, vamos lá testar a lente. Aí eu e a médica saíamos, descia um andar de escada, o elevador, fazia o teste. Voltava pro consultório para poder ir pro equipamento. Não ficou bom não. Volta lá embaixo, testa a lente de contato, vem, sobe a escada. Aí você suado, você cansado. Pupila dilatada. Dilatado. Você não tá nem enxergando onde você tá pisando. Gente, não dá. Esse tipo de experiência hoje em dia não dá mais. Se você for no Google dessa clínica, com certeza tem uma reclamação lá dessas. Então, tem que subir escada para testar a lente e tudo mais, tem que voltar no consultório e tudo mais. Não estou criticando e nem estou comentando, né? Eu não estou entrando na gestão de uma clínica ou de um hospital oftalmológico. Estou comentando que esse tipo de experiência é cansativa e é frustrante para o paciente, né? Então, o paciente, mulher que tem que fazer ultrassom e mamografia, o ideal é que esteja tudo ali do lado, porque troca de roupa uma vez só, depois, senão às vezes fica muito longe um do outro, tem que andar tudo, trocar. Então, olha como é que avaliar a experiência do paciente dentro de um problema que é o tempo é importante. Uma coisa talvez compense a outra, mas eu acho que a transparência é fundamental. Sem dúvida. É fundamental. Você tem que falar para o paciente o que ele vai viver, o que ele vai fazer. E o que a gente vive hoje, o paciente, agora melhorou um pouco, mas o paciente, a relação prestador de serviço e paciente, muitas vezes era aquele velho ditado, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. A clínica fala e o paciente vai seguir. E que se dane, né? Não, tem que ter uma transparência, tem que ter uma comunicação. O paciente, de repente, no agendamento, ele pode receber um PDF ali com as orientações, principalmente se ele for fazer um exame que tem preparo, né? Então, por exemplo, endoscopia, normalmente as clínicas mandam para você ali um arquivo falando, você tem que tomar esse medicamento aqui, tem que tomar Luftal, tem que ter o preparo, tem que parar de comer, não pode tomar água. Então, você manda um material ali, porque o paciente liga, às vezes ele não entende pelo telefone. No WhatsApp ele pode consultar ali, tirar a dúvida rapidão e tal, e conseguir fazer o exame. Então, olha como é que isso faz parte da experiência do paciente. Então, se a gente está falando do problema do tempo do paciente, a gente também está falando da experiência dele, como que ele foi orientado, né? Ao mesmo tempo também que é frustrante a pessoa que paga um plano de saúde, que credencia uma série de hospitais, ele vai no pronto-socorro, o pronto-socorro está cheio. Alguns reclamam, mas eu pago e eu tenho esse atendimento e tudo mais, né? Então, ou seja, a experiência do paciente, a transparência é um problema no sistema de saúde como um todo. Não só pontualmente, né? É um problema, geral. Então, a gente está vivendo um momento, inclusive, de necessidade de revisão dos modelos assistenciais que a gente tem no Brasil e parte desse processo de revisão do modelo assistencial está em pensar na experiência do paciente. Dividindo que nós temos a experiência do paciente, atendimento, experiência na clínica, mas você também tem a outra parte da experiência, que é uma coisa totalmente assistencial, né? Protocolos de enfermagem, protocolos de pronto-socorro, protocolo de transporte do paciente ali dentro do hospital, entre o centro cirúrgico e o UTI, centro cirúrgico e unidade de internação, né? A enfermaria, o apartamento. Nós temos tudo isso. E isso vai fazer parte dessa revisão do modelo assistencial que a gente tem no Brasil. Não, e falando em comunicação, você acabou de deixar claro pra gente, então, que a comunicação efetiva com o paciente, ela é, assim, mais que necessária, né? Sim. Mas e como esse profissional, porque às vezes eu já tive essa experiência de você vai no médico, a hora que você chega no consultório, nossa, o médico é ótimo. Ele conversa muito bem, ele se comunica muito bem, só que o antes, até você chegar no consultório, já foi, assim, terrível. Então, assim, como conversar que toda a equipe daquele médico, desde a secretária, desde o pessoal da limpeza,
tenham essa mesma comunicação. Porque eu acho que, às vezes, o profissional perde o paciente por causa da equipe dele que está no pós ou no antes da consulta dele. Como funciona essa comunicação dentro ali das clínicas, dos consultórios? Treinamento, gestão de processos e padronização. Agora, se a equipe que está ali não segue isso, é uma equipe que não deveria estar ali. E é uma coisa que eu trago muito para a saúde. A gente precisa muito ainda... As grandes empresas de saúde não passam por esse problema, mas as empresas menores, a profissionalização do recrutamento e seleção. Ainda tem, meu vizinho, uma pessoa muito boazinha e tal, é sobrinho. Nós temos isso ainda. E às vezes você não consegue pôr uma pessoa... Às vezes você tem uma pessoa muito técnica, que ela tem dificuldade, sim, nessa parte com o paciente, relacionamento, né? Eu, pessoalmente, já fui xingado por uma enfermeira fazer endoscopia, não sei porquê, mas ela me xingou por algum motivo, aqui em Goiânia, inclusive. Então, se você faz um recrutamento de uma pessoa técnica que não tem habilidade de relacionar com o paciente, ou você vai fazer um redirecionamento ali das funções, é igual um time de futebol. Você não vai colocar o goleiro para jogar na linha, você não vai fazer você não vai colocar um zagueiro para jogar ali como meia. Não tem como, é impossível. Não exatamente. É o talento da pessoa. Então, essa parte de gestão de pessoas é fundamental na comunicação. Você quer contratar, por exemplo, uma secretária, você usa um sistema. Você tem que contratar uma pessoa que tem experiência com o sistema. Se ela não consegue usar um sistema, a tendência disso não dar certo é muito grande. Então, uma coisa que eu acho que tem que acontecer na saúde e que eu, inclusive, indico para os meus clientes, profissionalizem o processo de recrutamento e seleção. Senão você vai pôr uma pessoa muito boa numa área que não tem nada a ver, né? E, infelizmente, por questões de custo, você contrata uma pessoa para fazer muita coisa dentro da clínica e se perde também, né? Exatamente. Mas eu acho que a gestão da clínica tem que estipular uma padronização. O agendamento funciona pelo WhatsApp, pelo telefone, ou pelo site, ou pelo aplicativo. Se for pelo aplicativo, o paciente tem que receber por escrito as orientações. WhatsApp, ele tem que receber por escrito, ou mandar o link do site da clínica ou da empresa falando o preparo, ou até um vídeo no YouTube produzido pela própria clínica explicando o que é o preparo. Se for por telefone, olha, posso mandar no seu WhatsApp o preparo, ou o senhor quer anotar por aqui mesmo? A gente recomenda que você receba a mensagem para você, caso esqueça algum detalhe. Porque, gente, a gente esquece, nós somos seres humanos, né? Eu até brinco, quando eu quero comprar alguma coisa, e eu vou procurar lojas aqui na cidade... Eu entro em vários, jogo no Google e vou entrando. Se na bio do Instagram ou no site não tem um botão para clicar direto no WhatsApp, eu, Luiz, não vou salvar o telefone para aparecer no WhatsApp. Isso é cansativo, isso é um saco de fazer. Exatamente. Então, olha como é que tudo isso faz sentido. Outro dia eu comprei em um lugar, não lembro o que, se era lanche, alguma coisa. O cara mandou para mim o CNPJ já digitado sem os pontos e sem a barra. Por quê? Porque ele sacou que é difícil pra caramba você... colocar as duas telas paralelas assim para você digitar no aplicativo do banco, o CNPJ já mandou para eu copiar e colar. Ótimo. Que é um saco também abrir aplicativo do banco e pagar com Pix, a gente sabe disso, né? Então, com esses dois exemplos, a gente tem que desenhar uma jornada do paciente adequada à realidade dele e à comodidade dele. E, mas a minha clínica tem um volume muito grande. Gente, o paciente tem a opção de escolha hoje. Se for ruim, ele não vai voltar. É verdade. Se você não tiver um atendimento muito exclusivo, um tratamento que só você faça, o paciente vai escolher outro. O que eu acho interessante aí dessa parte que você falou do olhar pelo usuário, é que, por exemplo, eu gosto muito do jeito Disney de ser, e o que eles fizeram quando estavam construindo e toda essa parte é de pegar os gestores e eles andarem, tipo, ajoelhados na Disney, para ter a visão de uma criança, de como que a criança enxergaria o parque da Disney. Gente, todo mundo ajoelha aqui, vê como é que é essa visão, agora você é adulto, saber todas as estaturas, sabe? Para ter essa experiência. Então, na saúde, é olhar assim, ok, se eu for um paciente, como é que eu chego? Como é que eu faço? Como é que é o atendimento? Né? Por onde que... A informação vai vir por onde? A secretária vai só falar, e se eu esquecer, né? Qual é o passo? Para quem eu ligo? Enfim, acho bem legal esse outro olhar. Interessante. E aí, nós temos um quadro aqui que chama Mito ou Verdade. Nossa. Onde nós vamos fazer umas perguntas para você, se é mito ou verdade. E a Giovana vai começar aí com a primeira pergunta. Vamos lá. Mito ou verdade? O tempo de espera para o atendimento médico é o principal fator de influência à satisfação do paciente.
A gente meio que foi respondendo isso ao longo, né? Sim, é verdade. Não é um mito, é verdade. Interfere muito, né? Principalmente se ele vê o representante da indústria farmacêutica entrando antes dele. Não, isso dá uma gastrite. Você vê a malinha, você Quando fala, eu não, vejo não é a malinha, possível. eu falo assim, não é possível. Ele não vai entrar, ele não vai entrar, ele não vai entrar, ele não vai entrar. Entrou. Aí eu falo, Agora você me acabou. esquece. Vou ficar Representantes aqui do mais Brasil, 2 andem horas. sem malinha. hein? Deve ser malinha. Não acreditem no que eu falo. Dá um outro jeito. Vamos lá, próxima. Mito ou verdade? A personalização do atendimento é um fator importante para a satisfação e fidelização dos pacientes. Verdade. Cada empresa é única, cada paciente é único. Então, por que eu não posso, na minha clínica, desenhar um modelo de atendimento que é meu, que é um modelo próprio, que é um modelo viável e que é também um modelo que pode ser uma ferramenta de comunicação e marketing? Por que eu não posso usar? Eu Com acho que as certeza. redes sociais trouxeram muito isso, né? Sim. Tipo, agora o paciente, ele tem clareza de, tipo, eu sou uma pessoa e eu quero ser atendido, tipo, do meu jeito. Me atenda. Isso aqui onde eu vou, que eu fui não resolveu, eu vou para outro. Eu vou encontrar Exatamente, outro que vai fazer o que eu preciso. que vai fazer o que eu preciso. Exatamente. É verdade. Vamos lá. É verdade que a facilidade de acesso à informação sobre os serviços e procedimentos oferecidos pela clínica ou unidade de saúde influencia a escolha do paciente. Faz a pergunta de novo. É verdade que a facilidade de acesso à informação sobre os serviços e procedimentos oferecidos pela clínica ou unidade de saúde influencia na escolha do paciente. Verdade. Inclusive, falamos isso agora há pouco. Exatamente. O paciente faz um agendamento de um exame que tem um preparo muito complexo, como, por exemplo, endoscopia e colonoscopia. Ele recebeu por escrito ali ou recebeu até um vídeo falando como que funciona. Então, facilita demais. E eu tô vendo muito isso nas empresas aéreas, porque antes você pegava a sua passagem e vinha um monte de letrinha, um monte de coisa escrita. Agora eles estão fazendo como infográficos. Então tem até o desenhozinho do avião, e pretinho pintado onde você vai sentar, Sim. o local do reloginho com horário e tal de partida. Então agora eles estão até nessas partes aéreas e tal, que é meio que um monopólio, né? Você não tem tanta escolha, eles estão tendo esse cuidado de melhorar a experiência, né, do cliente. Sim. Cinema também. Você já coloca na tela lá a cadeirinha onde A você cadeirinha. quer sentar. Tem a Você vermelhinha, a verdinha. Bem Exatamente. Vamos lá. O que influencia para uma experiência positiva do paciente é o ambiente físico acolhedor e bonito? Essa é a principal influência. Você É o acha ambiente, que é o ambiente? os funcionários? Também. Faz parte da experiência, sim. Você chegar numa clínica que tem a parede toda mofada, não vai dar certo, né? Realmente, você fala, meu Deus, se a parede está assim... Não vai dar socorro. certo, né? Obviamente, nós temos clínicas que têm estruturas mais antigas, né? Uma arquitetura mais antiga. Ela tá pintada, tá limpa, mas é uma arquitetura antiga. Pode gerar um sabor ali com o paciente ali, às vezes mais crítico, mais exigente, né? Mas sim, faz toda a diferença. Organização, uma coisa que eu até falo muito. Você chegar em uma clínica e a mesa tá cheia de papel, umas 5, 6 agendas assim, empilhadas assim, passa uma sensação de bagunça, de desorganização, de que, será que o meu agendamento tá escrito na agenda certa? Será que a pessoa ouviu quando eu liguei para ela? E você já ficou... A pessoa já não passou confiança pelo tom de voz, né, no telefone, e chegou lá na clínica, aquela bagunça e tudo mais, impacta totalmente, né? Exatamente. Eu acho que até você falou, né, que hoje a gente tem uma gama, né, tipo, hoje o profissional, ele tem vários ali concorrentes. Eu acho que é exatamente isso, né, tipo, a pessoa tem tantas opções que ela começa a observar coisa que ela nem... Antigamente era normal o médico ter letra ilegível. Hoje já é um absurdo o médico ter letra ilegível. Vira piada no Twitter. Você pega uma receita que você não consegue ler. Então, assim, o aumento das clínicas e tudo, dos profissionais, traz esse olhar para o paciente, né? Que às vezes antes não... é esse Antes mesmo você só que eu tenho. precisava ter o diploma e abrir, você ia ter paciente. Hoje a gente está tendo um aumento de número de profissionais, Sim, né, da sim. área da saúde, né? Então a gente vê que antes a gente falava, nossa, é médico, é tudo rico, é tudo não sei o quê. Gente, não é. Não é isso. Essa não é a verdade de hoje em verdade. dia. Ele tem que ter esse posicionamento, essa diferenciação, tanto no online também, que antes era só offline, mas no online, no offline, tudo isso faz a parte de um profissional da saúde bem-sucedido, né? Verdade. E agora eu tenho
Só uma observação que eu acho muito interessante, que é o sistema de classificação de cores quando você vai numa unidade de saúde, que eu acho muito legal em relação à prioridade. Às vezes, se você vai só com uma unha encravada, você fica meio grilado, né? Porque todo mundo vai passar na sua frente, você sabe que você vai ficar o dia inteiro. Mas quando você tem uma consciência de que você está esperando alguém que está tendo uma parada cardíaca ser atendido, você espera. Então, esse sistema de classificação aí que eu acho legal, a comunicação da equipe que está atendendo, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô aqui a manhã inteira por causa da minha unha encravada e tal, ninguém me atende. Da recepcionista que está lá, da secretária, fala, não, é porque a sua pulseira é azul, a sua pulseira não está com esse nível de prioridade. Então, quem está passando na sua frente é a pessoa que está tendo um AVC, que está tendo uma parada cardíaca, mas você vai ser atendido. Então, essa parte de uma equidade, né, de tratar os iguais por iguais, os diferentes por diferentes, na medida da sua igualdade, da sua desigualdade, tem sido um avanço muito bacana para a saúde quando a gente olha em termos hospitalar, né? Pelo menos é a minha visão. Eu acho fantástico, mesmo que eu sei que eu vou passar o dia inteiro com a minha pulseirinha azul, mas tá tudo certo. Pelo menos eu tô com a expectativa. Nossa, é azul, eu tô bem, mas vai demorar. Mas, assim, muitos hospitais, eu já vi hospitais com, se não me engano, é o protocolo de Manchester, né? Colocam lá um banner, né, na recepção, não é o ideal, mas pelo menos tem um banner lá falando. Então, mas a pessoa que atendeu não falou. Às vezes na triagem da enfermagem ele fala, alguns hospitais têm essa triagem, fala, mas eu já tive várias experiências que ninguém falou, foi nada. Te deu a pulseirinha, espera aí, meu amigo. Você ficou manda lá. bala. Eu falei azul aqui, mas nem sei se é azul a última, tá, gente? Só foi aleatório. Eu também não tem as cores todas. Não sei se é branco, sei o que é. Eu acho que a gente tem que usar a comunicação dentro do ambiente em favor, né, daquela situação. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que quem mais cuida da saúde é a mulher. Então, todos os meus clientes, eu tenho percentual de homens e de mulheres atendidos. De mulheres sempre está acima de 70%, sempre. Raridade, a não ser que seja uma clínica de urologia que vai estar abaixo, né? Ou essas clínicas que fazem tratamentos masculinos. Mas clínicas que atendem especialidades em geral, sempre vai ser a maioria mulher, né? Sempre vai ser. Então, por que você não vai ter um material falando da saúde da mulher, que é uma tendência agora, lá em São Paulo, inclusive, eu vi no mês passado que eu tive lá, várias empresas de saúde, medicina diagnóstica, têm unidades exclusivas para o atendimento feminino. Legal. Vários. Lá em São Paulo está espalhado isso. Por que você não vai ter um material para mulher? Por que no pronto-socorro, na hora que o paciente faz a ficha, ele não recebe um papel ou já ele... Quando ele faz o cadastro dele, que no telefone já sai ali ele coloca o telefone, ele já não recebe um WhatsApp automático com o protocolo, para não ter que ter papel, para ficar lixo, para virar papel no chão e tudo mais. Então, eu acho que tem que ser transparente. O ambiente tem que comunicar. Tem uma televisão lá ligado na Rede Globo, lá na Record, no Balanço Geral e tudo mais. Por que ali não coloca também, de vez em quando, falando o que é o protocolo? Por que no atendimento médico isso não é reforçado? Então, agora algumas empresas de saúde, principalmente aquelas que são as operadoras que são verticalizadas, que são donas dos seus próprios centros médicos e hospitais, têm os guichês de autoatendimento, então já não tem mais recepção humana. Então, por que ali também não fala isso? Então, eu acho que falta você tem um plano de saúde, por que você já não recebe isso também no seu e-mail regularmente, lembrando? Então, a comunicação, ela é tudo, né? E é uma coisa que está evoluindo, assim, de uma forma mais adequada à experiência do paciente, eu vejo agora, né? Obviamente que quem trabalha com ONA, certificação, já trabalha isso até no ambiente hospitalar por uma questão de segurança, de excelência e tudo mais. Mas a nível de informação ainda a gente peca muito ainda na saúde. Então, a gente precisa melhorar isso. E tem muita oportunidade, inclusive. Verdade. O pessoal já está sinalizando ali em relação ao tempo, mas muito bacana. Eu acho que é um assunto que a gente poderia abordar por horas. Mas queria fazer uma observação. Se você tem alguma pergunta que você acha que eu deveria ter te feito e eu não fiz, você fala, nossa, Rafa, não termina esse podcast sem falar isso, ou alguma mensagem, ou alguma pergunta que você acha que faltou, alguma coisa que você queria complementar? Sim, vou falar uma coisa aqui que eu acho importante, né? Para todo mundo aqui que é profissional de saúde, que é gestor dentro de uma clínica, de um hospital, é o próprio proprietário,
tudo que a gente for fazer dentro de uma empresa que presta serviço de saúde, vamos sempre pensar na jornada do paciente. Né? Vamos entender por que esse paciente vem aqui, por que muitas vezes ele está vindo aqui de um outro profissional, por que ele está vindo de uma outra situação não tão satisfatória que pode ali ter gerado esse cansaço. Não, vou ter que ir de novo, vou ter que fazer esse exame de novo. Ah, fiz exame num local que não está muito de confiança, vou ter que refazer. Gente, tudo tem que ser pensado na jornada do paciente. A gestão, ali o layout da clínica, onde é o banheiro e tudo. Eu sei que tem regras da vigilância sanitária para isso. O marketing, principalmente, tem que ser pensado na jornada do paciente. Não dá mais para ser uma coisa apenas expositiva, né? O call center tem que ser alinhado. A gente tem que fazer tudo pensando no paciente. Né? Quem está cuidando ali, quem está zelando pelo ambiente da clínica, quem está pela higiene, pelo ambiente, pelo barulho, por ruídos na recepção, o administrativo, o financeiro, o RH, a gente tem que pensar, tudo que a gente está fazendo é para o paciente. Estou recrutando pessoas para darem uma assistência melhor, eu estou cuidando do financeiro aqui para receber em dia, para poder ter dinheiro, para poder bancar a operação e principalmente ter recursos para trazer melhorias para o paciente, o atendimento, com certeza, a equipe técnica, principalmente. Gente, faça esse apelo. Vamos pensar tudo na jornada do paciente. Não tem erro se a gente trabalhar pensando assim. Se a gente estiver trabalhando assim e o paciente perceber, ninguém vai conseguir derrubar o projeto de ninguém. Acho que vai todo mundo conseguir trabalhar, entregar uma experiência melhor, e aí a gente vai sair de uma saúde de volume, tem que atender, tem que pegar paciente aqui, tem que vir de qualquer jeito, e a gente vai começar, de fato, a pensar na dor do paciente. E isso, gente, gera marketing, gera indicação, pode agregar mais o custo do atendimento, pode, para quem está buscando, de repente, as operadoras ali terem como parceira, a gente sabe que não é tão fácil conseguir credenciamento, consegue gerar uma experiência diferenciada e a operadora enxergar isso e ter interesse. Então, se a gente pensar na jornada do paciente e montar uma experiência que vai resolver o problema dele, tá tudo ok. Resolver o problema do paciente não é colocar mármore, né? Não é colocar aquela maquininha da água com gás, apesar que é mó barato, eu adoro água com gás. É a assistência, é o problema resolvido. O resto vai deixar a experiência dele mais agradável. Mas o que todo mundo quer é não sentir dor. Né? Quem cai jogando bola e machuca o joelho não quer sentir dor. Quem está fazendo academia e começa a sentir dor, o maior desejo naquele momento é parar de sentir dor. Quando eu acordo com minhas costas doendo, eu quero parar de sentir essa dor, né? Outro dia eu tive uma unha encravada no meu dedo, eu queria parar de sentir aquela dor, porque toda hora que eu sentava o dedo em algum lugar, eu sentia a dor. Então, a gente tem que ter essa visão também para atender essa demanda do paciente. E para encerrar, agradecer vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui batendo papo com a Giovana, com a Rafaela, toda a equipe que está aqui produzindo podcast. A gente vê que não é fácil, né? A gente assiste pelo YouTube, pela TV e vê que tem toda uma estrutura por trás. Foi uma honra muito grande estar aqui falando de algo que eu amo tanto, que é meu trabalho, que eu herdei da minha família, principalmente da minha mãe, que é essa missão de promover a saúde de alguma forma. Eu não estou ali com a minha mão com o paciente direto, mas eu estou nos bastidores, na retaguarda, garantindo que isso vai acontecer. E, para mim, eu me sinto parte dessa missão e parte também desse sistema de saúde. Ai, que bacana. Esse aí, obrigado, gente. Muito obrigada. E a Giovana vai entregar aqui a nossa canequinha. Olha! Do MyCash pra gente, você lembrar. Nossa, que maravilha! E a gente gosta muito do slogan, que é Pensando Saúde Juntos, né? Que então, legal. Todo Vou mundo. colocar aqui na frente aqui para aparecer na imagem. Pensando saúde juntos, exatamente. Nós somos uma grande equipe multidisciplinar pensando em saúde. Muito bom. Muito obrigado, professor, pela sua presença, disponibilidade, seu tempo. E foi muito rico essa conversa. Realmente vai agregar muito para as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada. Obrigado, né? Para quem quiser acompanhar um pouquinho também do meu trabalho. Vai ter tudo aqui na descrição. Vai ter na descrição? Vai deixar na descrição. Não, pode falar. A gente vai aparecer aqui na tela. Pode falar aí. Meu Instagram pessoal, professor Luiz Soares, Luiz com Z, é o meu Instagram pessoal. As redes sociais da Comerciare, todas vão estar como Comerciare Saúde.
exceto o YouTube e o TikTok, que vai estar com o nome do nosso blog, que é Mercado e Gestão na Saúde. Então, tem como encontrar a gente no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram e no próprio site, que é www.comerciare.com.br, que tem o blog, né, Mercado e Gestão na Saúde, onde tem, além de alguns bate-papos com alguns profissionais, nós temos ali também estudos técnicos sobre o mercado de saúde, sobre alguns cases de clientes que nós já atendemos e informações ali sobre o mercado de saúde, sobre as ferramentas que nós usamos, que podem ser ali consumidas ali e já geram muitos insights ali, além do E o nosso blog do trabalho site de vocês também é incrível, né? Tem várias coisas no blog que você vai colocando de artigos, você dê uma olhada lá. Tem muita coisa bacana. Alguns viram shorts pro YouTube, viram TikTok, outros viram vídeos maiores. Depende do meu humor, depende... Brincadeira, mas depende muito do contexto também, do momento. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Que bacana. Então, se você tá em dúvida aí qual rede, tem aqui embaixo na descrição do vídeo todas as redes, todos os locais onde você pode encontrar aqui o professor. E também, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente deseja trazer você mais vezes pra gente continuar esse assunto. Vai ser um prazer, contem comigo, tá? Juntos pela saúde. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada e até a próxima.